Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que está assistindo. Hoje nós estamos dando continuidade à nossa sequência de mini entrevistas para o lançamento do nosso relatório sobre avaliação de impacto algorítmico. O LAPIM, né, que é um centro independente de pesquisa e ação, com a composição multidisciplinar, cujo objetivo é apoiar o desenvolvimento de políticas públicas que são voltadas para a regulação de tecnologias, por meio de pesquisa, articulação e conscientização. Então, pensando nisso, nós estamos trazendo alguns especialistas em temas estratégicos para falar um pouco sobre a experiência deles e o entendimento sobre alguns conceitos que são bem relevantes no desenvolvimento dessas tecnologias, especialmente da inteligência artificial. Então, pensando nisso, né, o grupo de IA e Novas Tecnologias hoje tem a grande honra de receber a Ingrid Soares, que é advogada na área de novas tecnologias e inteligência artificial no escritório Matos Filho, é pós-graduanda em IA pela Harvard Kennedy School, membro do Center for AI and Digital Policy e é pesquisadora na área de IA e governança com foco no setor privado. Ela que, inclusive, já participou conosco, né, de algumas atividades do GT de IA. Então, é uma grande felicidade poder conversar um pouco com você hoje, Ingrid, e eu espero que a gente possa lançar novas reflexões para todo mundo que está assistindo e se interessa sobre o desenvolvimento de avaliações de impacto. Antes de passar a palavra, né, e já dando início ao nosso papo aqui, a nossa primeira pergunta considerando sua área de atuação, que vai voltar muito para o direito e para a inteligência artificial, você acha que seria necessário realizar uma avaliação de impacto específica para sistemas de IA, como é o caso de uma avaliação de impacto algorítmico? Ou será que o relatório de impacto de proteção de dados seria suficiente, né, numa perspectiva mais genérica? Então, eu queria saber, já iniciando assim a nossa conversa, o que é que você acha sobre a necessidade de uma avaliação de impacto algorítmico no setor privado? E aí eu passo a palavra e deixo à vontade para você nos ajudar a entender melhor esse tema. Obrigada, Ingrid, também pela sua participação. Obrigada, Gabi. É uma super honra e um prazer enorme para mim estar aqui conversando com o pessoal do Lapim. Eu acompanho de perto o trabalho e vejo o afinco, a dedicação e a excelência técnica dos materiais. Então, é muito bom estar aqui representando o setor privado, que é um setor que tem inúmeros desafios e oportunidades, né, frente ao uso crescente da IA. E, bom, a pergunta que você fez, eu acho que é essencial para a gente dar o primeiro passo aqui em qualquer discussão envolvendo a avaliação de sistemas de inteligência artificial, que é qual é a diferença entre uma avaliação de impacto algorítmico, né, e a avaliação de impacto de proteção de dados que a gente faz, o relatório de impacto de proteção de dados. Eu acho que já é comum, né, muitas pessoas sabem disso, mas a IA, ela apresenta vários desafios e tem um potencial imenso para as organizações, né, de trazer mais eficiência e mais inovação. Mas junto com a inovação e eficiência, a gente também tem novos riscos e, enfim, aos direitos dos indivíduos afetados e à comunidade como um todo, né, que vai sofrer com a inserção de um sistema de IA colocado no mercado. Então, ao meu ver, e pesquisando muito sobre esse tema, eu vejo que a avaliação de impacto algorítmica ela deve ser complementar à avaliação de impacto de proteção de dados. Isso porque não é todo o sistema de IA que vai utilizar dados pessoais, mas tem a grande maioria, né, quando você tem tratamento de dados pessoais que podem causar que tem alto risco quando colocados em modelos de IA, o relatório de impacto algorítmico ele vem para trazer mais eficiência na análise dos riscos apresentados aos titulares e à comunidade. Então, diferente do relatório de proteção de dados, o relatório voltado para IA, ele deve ter uma descrição mais técnica e mais detalhada sobre o modelo, sobre a abordagem que está sendo escolhida, uma descrição também mais debruçada sobre os inputs e os outputs esperados do modelo. Então, o que se espera desse sistema de inteligência artificial, que vai tratar dados pessoais ou não, e o que não se espera desses sistemas de inteligência artificial. Além disso, também, a avaliação de impacto algoritmo, ela vem para explicar os impactos para os titulares de dados, mas também para a comunidade como um todo, principalmente se a gente está pensando em uma empresa que vai implementar o seu sistema além, né, das fronteiras do Brasil, pensando como no impacto global do sistema. Então, são elementos voltados mais para uma perspectiva técnica e uma perspectiva jurídica
e ética que não necessariamente está refletida nos relatórios de proteção de dados. Então, eu acho que esse seria um primeiro ponto. Um segundo ponto é que também, de forma semelhante ao relatório de proteção de dados, a avaliação de impacto algorítmico ela serve para accountability. Então, é explicar como que as decisões, os trade-offs foram tomados, né? Em que medida quem foi responsável por tomar cada decisão. Então, por que as variáveis foram escolhidas para esse sistema de inteligência artificial. Então, de onde saíram os dados, se é uma base de dados histórica, se é uma base de dados herdada, legada, né? Então, todas essas nuances que são muito específicas para os sistemas de inteligência artificial são muito particulares dessa avaliação que a gente está olhando. E um terceiro ponto seria também que a avaliação de impacto algorítmico, diferente da avaliação de impacto, né, de produção de dados, ela traz um ganho muito grande para as empresas, perspectivas internas, né? Então, os desenvolvedores vão poder se debruçar sobre essa avaliação para mapear as consequências dos próprios serviços ofertados, do próprio modelo feito. Então, a gente vê aí um outro ganho, né, para prevenir a ocorrência de erros que no futuro podem ser muito custosos para a empresa ao tentar remediar algum risco, algum erro que não foi esperado pelo sistema. Muito bom, Ingrid. De fato, né, a gente tem essa ideia da complementação entre a avaliação de impacto algorítmico e da proteção de dados, considerando as diferenças que existem, né, entre o tratamento de dados e a inteligência artificial, né, que não são atividades idênticas, embora sejam atividades que estão muito ligadas e que atuam em complemento para o desenvolvimento de uma resposta otimizada. Então, pegando esse gancho, né, da necessidade dessa elaboração de avaliação de impacto algorítmico, na sua visão, qual seria, né, atualmente o maior desafio na condução dessa avaliação pelos agentes de IA no setor privado? E qual seria, assim, a maior dificuldade, talvez, ou o maior desafio na elaboração desse documento? Eu acho que aqui existem alguns desafios diversos, mas muito interessantes a serem analisados e considerados também pelo poder público na hora de trazer uma nova lei, um novo regulamento que, né, traga essa previsão legal da elaboração de uma avaliação de impacto algorítmico. A primeira dela, que eu sempre gosto de trazer nas conversas que eu tenho sobre esse assunto, é que o setor privado ele é um setor heterogêneo. Do mesmo modo que a sociedade civil, do mesmo modo que a gente tem, né, a administração pública, então existem entidades muito diferentes entre si, que têm recursos diferentes, que têm tamanhos diferentes, e portos diferentes, e tudo isso impacta diretamente e como que esses mecanismos de governança são conduzidos na prática. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, uma empresa considerada como uma Big Tech, que já tem um framework de IA ética, princípios muito bem consolidados, um time de desenvolvedores já muito bem treinado, vai ter um desafio menor para conduzir uma avaliação de impacto algorítmica do que uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, que provavelmente teria que desprender muito mais recursos, muito mais tempo, treinando a sua equipe, alocando os times para conduzir uma avaliação de impacto algorítmico. Então, acho que esse é o primeiro desafio. Como a gente vai ter um modelo de avaliação de impacto algorítmico que consiga universalizar todas essas diferentes camadas, esses diferentes aspectos. Isso é um primeiro ponto, né? Então, como é que a gente consegue adaptar isso para a realidade de diferentes empresas? Que a gente sabe que no Brasil, em específico, é um aspecto muito crítico, né? Um segundo ponto é pensando nas empresas que já estão mais bem desenvolvidas, né? Que já tem um framework ético, já tem, enfim, que ser adequadas a outras legislações de inteligência artificial e proteção de dados. Então, como que a gente vai trazer um modelo de avaliação de impacto algorítmica que não seja tão oneroso assim, considerando que a empresa ela tem que também se adequar e colocar de pé relatórios seguindo as diretrizes de outras leis. Porque a gente quer evitar, na prática, que uma empresa ela escolha qual lei ela vai ser adequada. A gente quer um modelo universal que consiga dialogar de forma, né, universal para as realidades diferentes, mas que também consiga ser transportada para
outras jurisdições. Então, é muito importante a gente estar atento a quais são os padrões, né, os padrões da ética, todas as movimentações de governança que a gente tem em relação a isso, para não trazer uma coisa muito onerosa e muito desconectada da realidade, dos padrões que a gente está sendo discutido hoje. Outro desafio que eu gosto muito de chamar a atenção, justamente, né, trazendo um pouco desse aspecto dos recursos, do tempo que a gente depende para colocar de pé um relatório, uma avaliação de impacto algorítmico, é que tem a necessidade, a gente já vê isso, né, no relatório de produção de dados, de engajar times muito diferentes entre si para trabalhar num documento em conjunto. Então, para você conduzir tanto uma avaliação de impacto algorítmico como uma avaliação de impacto de produção de dados, a gente tem que ter um time técnico, um time jurídico, um comitê de ética de IA. Então, isso também é um desafio na prática, né, para as empresas, que é muito relevante para a gente analisar aqui. E como que as equipes devem chegar a um denominador comum, uma linguagem que seja acessível a todos os times envolvidos e ao destinatário desse mecanismo. E por fim, eu acho que também um aspecto que é um pouco polêmico, mas que é um desafio também para conduzir, né, uma avaliação de impacto algorítmico, diz respeito à divulgação e o compartilhamento desse mecanismo, né, que para o setor privado é muito importante que seja respeitado em qualquer instância o segredo comercial e industrial. Então, isso também é um aspecto que precisa ser considerado, né? Então, que autoridade vai poder solicitar essa documentação? E que tipo de informação poderá ser, sei lá, tarjada, né? Poderia ser omitida e não divulgada. Então, esses são alguns aspectos que, particularmente ao setor privado, são muito caros. Com certeza. E, por outro lado, né, em contraponto a esses desafios e para a gente conduzir para o final da entrevista, eu queria saber quais seriam então os benefícios, né, e as oportunidades de negócio que os agentes de IA alcançariam se eles passassem a conduzir uma avaliação de impacto algorítmico assim ao longo do ciclo de vida dos seus sistemas, né? Então, a gente sabe que tem esses desafios, que tem essas perspectivas que são muito relevantes também para o setor privado e que precisam ser levadas em consideração, mas em contraponto, quais seriam então os benefícios e as oportunidades de negócio que essa condução pode oportunizar, né? Uhum, excelente pergunta. Eu acho que os benefícios são inúmeros também. Então, por um lado, a gente tem essas questões, que são desafios, né? E que também eu acho que não é o próprio setor privado que vai conseguir trazer a resposta para todas essas perguntas, esses desafios, mas existem benefícios que são indiscutíveis, né? O primeiro dele é o ganho reputacional que uma empresa tem, se ela tem de pé já conduzido esses tipos de mecanismo, né? Então, o ganho reputacional e a diferença que isso pode fazer em processos competitivos é gritante. Então, esse é um primeiro ponto que vale a pena ser destacado aqui. Um segundo ponto é pensando mais internamente, né? Então, como que isso influencia internamente nos processos da empresa? Ao conduzir uma avaliação de impacto algorítmico, a empresa vai estar, de uma forma ou de outra, tendo que discutir o framework da IA ética, né? Então, ela vai estar discutindo quais são os princípios da IA que são relevantes para ela, pensando como uma organização como um todo. E aí, nisso, é um exercício muito interessante, porque existem já princípios na própria LGPD, no futuro marco legal da IA, que já estão bem consolidados, mas que na prática ainda são um pouco difíceis para as empresas se adequarem, né? Então, como que a gente consegue trazer esses princípios que estão na teoria para a prática de uma maneira, assim, que seja operacionalizado, né? Que consiga conversar entre si. Então, a avaliação de impacto algoritmo é um super caso, um super case, assim, para a gente trazer um princípio e mostrar como que na prática ele pode ser materializado. E além disso também, ao meu ver, né, pesquisando muito sobre com outras empresas que eu já vi e acompanhei que implementaram esse mecanismo, é que, na prática, ajuda muito a reduzir os custos, né? Então, se você tem uma avaliação de impacto algorítmico bem feita, desde a etapa do design do algoritmo, do seu modelo, você consegue avaliar se esse sistema de IA ele vai ser muito oneroso para você no futuro, ou se os riscos são muito elevados, de forma que, não, é melhor a gente parar por aqui, esse sistema não para de pé, ele não é sustentável, então a gente consegue ter essa noção desde o início de como que vai ser, né, essa vida desse sistema de IA. Então, uma avaliação de algoritmo
a avaliação de impacto do algoritmo é bem preparada desde a etapa do design, né, desse brainstorm de ideias com os times, ele vai evitar que no futuro uma empresa tenha que desprender muito mais recursos com monitoramento dos algoritmos, ou então com a retirada do produto, né, do mercado, enfim, da oferta do produto, que seria muito oneroso para as empresas. Então, existe também esse benefício que é inegável. E, por fim, a gente tem também a questão de que esse sistema, como eu já falei em outras perguntas, pode ser utilizado pelos próprios desenvolvedores para mapear, então, quando foi feita, quais são as limitações da tecnologia no momento, né, que foi feito, qual é o estado da arte, qual eram os objetivos, né, desse sistema e quais eram as limitações. Então, isso também é muito importante para a gente ter documentado, né, como realmente um marco temporal de qual foi a história desse ciclo de vida desse sistema de IA. Muito bom. Acho que você conseguiu pôr luz realmente nessas questões, porque, como qualquer avaliação de impacto, a gente faz essa mensuração, né, entre o custo, os riscos, tudo aquilo que está envolvido, para a gente ponderar e ver até que ponto aquele sistema ele realmente está adequado, ele realmente está respeitando os direitos fundamentais. Então, essa mensuração é muito importante também na prevenção de erros, de imprecisões, de discriminação e de entender melhor a respeito daquela tecnologia, né? Se ela é apropriada para atingir os fins pretendidos, o que com certeza também eleva o índice de confiança da empresa, né? Previne também litígios e traz mais competitividade para esse setor. Eu queria agradecer pela sua participação. Como sempre foi excelente, né? Sempre ajuda muita gente a compreender a visão do setor privado nessa temática. E hoje a gente encerra por aqui, mas em breve nós teremos outras entrevistas, tá? Que vão ser lançadas com perguntas, temas específicos dentro da avaliação do impacto algorítmico. E o Lapin agradece e conta com vocês também nos próximos vídeos. Então, muito obrigada, Ingrid, muito obrigada, pessoal. E a gente espera vocês nas próximas oportunidades. Obrigada, Gabi, foi um prazer. Prazer todo nosso. Tchau, gente. Até a próxima.